Bom, é o seguinte, vamos abrir Mateus, por favor. Ok. E vou dar algumas informações aqui iniciais sobre o que a gente veio já Mateus 1, 2, e hoje a gente vai juntos novamente no Mateus 3, de 1 a 10, tratar de algumas coisas aqui sobre o reino de Deus. Mas eu quero dar algumas informações que são muito fáceis. Quando você tem essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia cronológica, essa Bíblia aqui, a única dificuldade que eu tenho agora é que ela é pequenininha demais para eu ver, entendeu? Dá um trabalho violento assim, concentrar e tal. Mas aí, se você conseguir, eu já tentei pela internet, eu não consegui, viu, Micael? Hoje eu tentei lá e não consegui algo desse tipo aqui, sem ser no físico, quando a Bíblia, quando as histórias elas são na medida do acontecimento. Então, por exemplo, a morte de Golias, por exemplo, quando Davi matou Golias, quantos anos Davi tinha? Por volta de quantos anos? Né? É claro que para a escola dominical, é só um exemplo, para a escola dominical, você canta aquela musiquinha pro menininho, ô Davizinho, pensou que era o mais forte, pobre Golias, pensou que era o mais forte, quando foi com Davizinho combater, dá-se lá sol, família redor. Aí você ensina as criancinhas que o Davizinho era Davizinho, era menino e tal, mas não era, ele já tinha 25 anos, quando ele matou Golias, por exemplo, né, com a funda e tal. Então isso é bíblico. Mas tem algumas coisas que você não releva, porque não são mais importantes. E a própria tradição de mostrar que Golias era grandão, fortão, e Davizinho tinha 16 anos e tal, faz uma diferença no ensino. E não é pecado você interpretar assim, e nem ter, não, agora tem que falar, porque não, são coisas normais. E não é pecado você também ler Mateus assim, junto com seu filho, ensinando, olha, Jesus agora nasceu, agora ele multiplicou os pães, agora ele ressuscitou Lázaro. Então essa Bíblia cronológica, ela nos dá assim muita informação bem mais correta, tá? Do tempo em que tudo aconteceu. Quando é que ele escolheu os discípulos, por exemplo, entendeu? Quando é que multiplicou os pães. Por exemplo, o maior período aqui é um período de pouco tempo. Morte, ressurreição, a multiplicação dos pães, o sermão da montanha, que não foi feito no começo do ministério, foi feito lá no fundo, lá no final. Mas não é pecado você não saber todas as informações, mas se você puder ter uma Bíblia cronológica um dia, comprar para a família, dar de presente de Natal e ler com o esposo ou ler com os filhos e tal, vai ser muito interessante, que você vai ver que as coisas se encaixam muito mais. Quando ele multiplicou isso, quando ressuscitou Lázaro, quando teve a última ceia, quantas horas foram ali, nos 3 últimos dias, como é que foi a ressurreição e tal. É muito interessante. E isso, graças a Deus, eu vou passar para vocês até o capítulo 3 aqui, sobre o nascimento, até o aparecimento de João Batista, que no paralelo aqui, é quando Jesus aparece também, em Lucas ou em João, e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, foram os 3 últimos anos da vida dele. Entendeu? E deu um pulo na infância dele. Então, da infância dele, Vanessa mesmo, né? Vanessa, a gente sabe muito pouco. Entendeu? A gente pressupõe, a partir daquele texto de Lucas, que diz assim, crescia o menino em graça e em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, significa que ele, durante esse período de 12 anos em diante, quer dizer, tem a infânciazinha dele ali, batismo não, a apresentação no templo,
depois ele fica ali em Nazaré, já parte para 12 anos, que vai visitar Jerusalém, fazer o censo, em Belém, desculpa, fazer o censo, né? E volta já e já vai para 30 anos, entendeu? Mas é só uma questão de informação. Não é para você ficar assim, nossa, e agora? Como é que faz? Não sei. Não, lê normal, vai ler normal e vai perguntando, né? E vai andando. Se alguém aqui achar na internet algo cronológico, uma Bíblia cronológica online, por favor me passe, que a gente vai pôr na página e espalhar para todo mundo que quer estudar um pouco mais. Então vamos lá. Vamos lá para Mateus 1, por favor. Aqui agora vamos para Mateus 1. Outra coisa, cronologia bíblica, ela começa 5 anos antes do nascimento de Cristo. Então, quando diz aqui, Mateus 1 livro, genealogia, parará, isso aqui é 5 anos antes de Cristo. Entendeu? Antes do nascimento dele. Então, começa o nascimento dele, na Bíblia aqui. Você vai ter que fazer umas continhas comigo aqui, para saber como é que ele tinha 30 anos e começou. Tá certo? Então é só para efeito de informação. Mateus 1, 5 anos antes de Cristo. Não é? O paralelo está em Lucas 3, está lá no seu Mateus. Em Mateus capítulo 2, Jesus nascido em Belém, depois da genealogia, então, no nascimento dele, nascimento de Jesus, 1º de abril de 5.000 a.C. Então dezembro 25 é outro mito, mas não é pecado também não fazer Natal e comemorar o nascimento de Jesus. Continue fazendo isso, ensina assim, vai com o povo, não precisa entrar nessa discussão, mas na verdade ele nasceu por volta de abril, 1º de abril, de acordo com os estudiosos. Por quê? Esse povo aqui, que fez essa Bíblia aqui, pôs as datas, é gente assim, é teólogo, geólogo, tudo que você pensar de geólogo. Eles foram atrás de manuscritos, de tempo e de eras, e foram indo para trás, e foram batendo os reinados com o acontecimento bíblico, você entendeu? Só para efeito, Paulinho, de informação, né? E se você quiser uma Bíblia cronológica, você vai lendo e fica para você, vai sendo edificado, mas não entra em neura por causa disso não, tá certo? Então vamos lá. Tendo Jesus nascido e tal, em 1º de abril de 5 a.C. Aí vem aqui, Mateus 2,13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Aqui já foi em março de 4.000 a.C. Ele tinha por volta de 1 ano, quando os magos chegaram na casa, visitaram, deram os presentes, foram embora. E aí depois que eles foram embora, um anjo apareceu e falou assim: pega o menino e a mãe dele e vai para o Egito. Ele foi para o Egito com 1 ano, entendeu? Em 4 a.C. Vem a volta do Egito, Mateus 2, 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ou seja, ele reinava na Judéia, em Belém, naquela província, o que Deus falou para ele? Ou ele, sabiamente, o que fez? Ele,
temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, lá no norte de Israel, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele será chamado Nazareno. Quando ele voltou do Egito para Israel e foi para o norte de Israel, foi em 3 antes de Cristo. Ele tinha quantos anos? 2. Ele já tinha 2 anos. Fugiu quando tinha 1, e aí 2 anos. Ou seja, nesse período aqui, que ele foi para Nazaré, por instrução divina, Jesus já tinha 2 anos. Lembra, nascimento 5 a.C., os magos vêm, em 4 a.C. ele foge para o Egito, em 3, porque antes de Cristo vem diminuindo, viu gente? Tá? Não é aumentando, é diminuindo até chegar a 0. Nós vamos ver aqui. E aí, 3 a.C., ele começa a morar com a sua família em Nazaré. Aí vem aqui o que a gente começou semana passada. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, tá? Então, João Batista, que era 6 meses mais velho que Jesus, começou a pregar falando dele em primeiro de acordo com esse pessoal aqui. Eles dão até em algumas situações datas exatas. Não sei como eles chegam a isso, mas não é chute não. Se você vir aqui o prefácio, a introdução, o que eles pesquisaram aqui, tem diferenças entre eles e eles têm 2 opções de datas. Eu pego sempre uma do tal de Cali aqui, que eu gosto mais dessa opção. Então, outubro, ou 1º de outubro, que ele fala literalmente, começa João Batista a pregar. Apareceu João Batista em 25 depois de Cristo. Quantos anos Jesus tinha então? 30. Entendeu? Ou seja, a gente chega hoje, 2015, não tem problema. 2015 anos atrás. Não precisa ficar assim com neura. Ah, mas e agora? Ai meu Deus, ai estou pecando. Não tem nada disso não, é normal. É estudo. E você quando estuda, se você tivesse a oportunidade de estudar teologia, esses trem, você ia pirar com muito mais coisas. Então você fica só no essencial. O que é o essencial? É informação para crescimento espiritual. Só tem que você vai saber mais do que aqueles que não estudam, né? Porque você já pega aqui de graça, pela fé, já a comida de passarinho. A gente, eu e o Saulinho, a gente vai, mastiga e dá na sua boquinha, para você já ficar satisfeito, entendeu? Mas não fica assim, nossa, e agora? E tal, não. Guarda ou escreve na sua Bíblia aí, ou compra uma cronológica, para você ver direitinho. É até uma curiosidade, eu podia ver em Lucas, não deu tempo de fazer, porque eu recebi minha Bíblia agora mesmo, não é mesmo? Aí deu tempo de dar uma estudadinha ali e trazer isso aqui para você. Mas em Lucas, quando João Batista, quando Isabel vem, é visitado e tal, a gente pode ver direitinho a diferença. Eu vou ver se eu me lembro disso e trago semana que vem essa diferença entre os dois, quando é que ele nasceu, João Batista, né, etc. Tá certo? Quando eu chegar na época correta aqui, eu falo para vocês tudinho. Ok, alguma dúvida sobre isso? Ficou claro? Ok? Joia? Só para informação e para deleite do seu coração. Tá bom? Então vamos lá. Então, vou ler de novo o texto do 3 ao 10, né? 3 ao 10, vamos lá. Aqueles dias... Um minutinho. Eu sei que está muito calor e vai continuar calor, porque não deu para montar lá hoje, né? Amanhã eu resolvo isso para a semana que vem, pode ficar tranquilo. E aí, mas aguenta aí, viu? Bana, tal, qualquer coisa aguenta.
Porque não vai, até, no máximo de 9 horas a gente acaba. Depois a gente vai em casa, toma um banho, se suar muito e tal. A gente aguenta. Vamos lá. Se não aguentar, pode ir lá fora. Vai para a janela, vai arejar. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, essa é a mensagem do reino, né? É uma mensagem dura, porém, para hoje não mudou nada, mas nós, como igreja, nos esquecemos e hoje se tornou algo para o seu benefício. Aí a maioria das pessoas pensam que quando tem Jesus elas vão ser beneficiadas de alguma forma. Inclusive um pouco da mensagem que a gente recebeu dos missionários aqui para o Brasil. Essa visão de evangelização para ganhar, para a salvação, é claro, mas com isso, no meio do século passado para cá, começou a teologia da prosperidade dos Estados Unidos e a mensagem do reino foi completamente mudada. E hoje, então, as pessoas são mornas, fracas, porque esperam que Deus resolva os seus problemas. E quando Deus não resolve, a pessoa morna. Aí não precisa de igreja, não precisa de irmão, não precisa de relacionamento, não precisa de pagar preço, não precisa de nada. Aí você pensa que o evangelho, ele foi feito para te beneficiar. Se Deus não curar o seu filhinho, você fica com raivinha de Deus, porque o seu filhinho é seu Deus, né? Aí muda, entendeu? Mas é a mensagem de João, começou a falar isso. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? João então tinha 30 anos aqui, e ele veio pregar esse reino que havia chegado. O que você acha aí? Dá uma característica dentro do texto aí, olha para o texto aí, dá uma característica de que o reino é chegado. Olha aí para o texto aí, vamos ver. Mas fala isso, pastor, ô Saulinho, vai lá. Ele fala que o reino é chegado, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Será que aqui mostra o reino? O que vocês acham? Nesse versículo aqui. Hã? Pode falar alto, não tem problema. Arrependei-vos. Reino de Deus, então, é pautado pelo quê? Arrependimento. Arrependimento. O nosso problema não é o pecado. O pecado já está resolvido. Já foi resolvido. Como? Como, gente? Na cruz, Jesus na cruz, velho. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Está incluído esse que você pensou agora? Tá. Então, isso é um trem contrário ao reino. Esse legalismo, essa doutrina fria. As pessoas não entenderam o sangue. Né?
Agora, por causa disso também, nós vamos liberar geral? Sim ou não? Não. Quem que explicou isso? O próprio Jesus. Vai e não? E Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nem todas edificam. E não me deixarei dominar ou levar por nenhuma delas. Isso é o reino de Deus. Mas qual que é então uma das essências dessa pregação do reino de Deus? Qual que é? Arrependimento. Certo? Acha no texto aí outro lugar de arrependimento. Acha e lê para mim. Qualquer pessoa. Prepare o caminho para o Senhor passar? Não. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É também mais claro. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso. Produzir, pois dignos de Arrependimento. Então, arrependimento é uma característica. Né? Pastor, Oi? no versículo não fala frutos, é fruto também. Fruto Isso. de arrependimento. Isso. Certo? Claro. Todo mundo pode, o Saulinho pode, você pode. Todo mundo pode conversar aqui e perguntar. Não deixa de perguntar alguma coisa que você tem dúvida. Se eu souber, o Saulinho fala, tá, isso assim, na minha visão, não. Se não souber, não sei. Né? A gente não é Espírito Santo, tem certeza, sabe tudo? Né? Pode ir. Tem uma atitude de João Batista aqui que é muito curiosa, que está no 7, né? Então, ele estava batizando um grupo de pessoas, tinha um grupo de pessoas ouvindo a sua mensagem, de alguma maneira respondendo a ela, achava interessante, queria, fazia sentido para as pessoas. E por isso ele batizava as pessoas com essa mensagem do reino de Deus. Mas João percebe dois grupos de pessoas aqui, que são descritos. Quais são aqui? Que chamam a atenção dele? Fariseus e saduceus, que em linhas gerais, para o nosso entendimento, são pessoas, ou eram pessoas, um grupo de pessoas que tinha conhecimento dessa lei, tinha noção desses profetas, do Messias que havia de vir, que haveria de vir, a noção do que Deus fez a partir de Abraão, a história de Moisés, aquele processo do Antigo Testamento era familiar para essas pessoas. Inclusive a lei, a Torá, isso tinha um valor inestimável. Porém, João, vendo essas pessoas, vindo até ele, ouvindo essa mensagem do reino, ele tem uma postura diferente. E antes de eu pensar com você, eu vou lembrar só uma coisa que eu falei, que a gente falou quinta passada. Nós falamos da perspectiva do reino, né? Nós caracterizamos o reino em 4 esferas. Você lembra comigo? Qual é a primeira? Todo reino tem que ter um rei. Certo? Está comigo nisso? Sem rei não existe reino. Além do rei, o que mais tem que ter, basicamente? Os súditos. Existe um rei, tem os seus súditos. E essa dinâmica do rei com os seus súditos, existe uma coisa que permeia aqui. O que é? Leis e ordenanças. O rei escolhe como ele gera, ele propõe, ele afirma, ele manda, ele direciona, ele orienta. Isso vem do rei. E se eu sou um súdito, eu acato aquilo. Porque faz sentido para mim, mais do que entender basicamente a lei, é viver a lei, porque o rei manda na minha vida. E a quarta coisa que é muito interessante que nós falamos é a geografia, ou em linhas gerais, qual é o território que esse rei, de alguma maneira, reina nas nossas vidas hoje. Já dei a dica, né? O coração dentro de nós, certo? E aí é interessante ver aqui que João olha para a vida desses homens e fala, opa, raça de víboras. Você pensa, eu fiquei tentando imaginar essa semana, o que seria uma expressão talvez mais própria nossa, assim, do nosso dia a dia, para chamar, para que João pudesse estar usando, né? Sei lá, talvez chamando o cara de anta batizado, ou sua anta, ou qualquer coisa assim, bem forte, né? Bem pejorativa, mas para causar um espanto, para que aquelas pessoas pudessem pensar nas suas atitudes.
Foi intencional chamar de raça de víboras, ou de anta, ou de burro, ou de jumento, ou de qualquer outra coisa que a gente possa colocar aqui culturalmente, que para nós talvez teria mais peso do que raça de víboras. Talvez, Saulinho, se a gente chegasse numa igreja e falasse assim, vocês são todos religiosos, talvez a pessoa se sentiria super ofendida, né? Porque você está praticando religião, você vem aqui no domingo porque você já marcou para vir, mas você está vindo, seu coração está lá na cama, está no churrasco, está no rancho, está, sei lá. Canalha. Hã? Canalha. Canalha, coisa ordinária, alguma coisa assim desse tipo, né? E aí aqui, nessa didática nossa, esse grupo de pessoas, responda para mim, está dentro desse pilar, dessa dinâmica desses 4 pilares, sim ou não? E aí então, olha que interessante, eu quero pegar o princípio aqui com você. João descreve para mim e para você um grupo, que talvez seja o maior grupo que existe hoje, que permeia o reino, que não são súditos. É muito claro que os saduceus e os fariseus, de acordo com a visão de João, não eram súditos do reino. Certo? Está comigo? E aí, eu só posso pensar nessa perspectiva. Vocês estavam rodeando ali, vocês estavam querendo, porque estavam perto de João, ouvindo a mensagem, querendo alguma coisinha também, como a maioria da igreja brasileira fica rodeando um pouco a noção de reino. E age como simpatizantes, ou seja, é uma simpatia assim, onde, tá bom, leis e ordenanças, aquilo que o rei tem para mim, isso eu vou escolher a maneira que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. João percebeu isso na hora. E aí João confrontou isso. Vocês não são súditos, vocês são raça de víboras, simpatizantes. Não tem compromisso. Um simpatizante não tem compromisso com nada. Compromisso envolve fidelidade, envolve envolvimento. A gente falava disso hoje cedo na Jocum, a gente pensando pela manhã, de oração, falando de um outro assunto, mas pensávamos o que envolve um relacionamento com Deus, o que envolve estar dentro do reino. Essa fidelidade, essa escolha, que vai envolver um esforço que é orgânico, que o meu corpo se move para isso. E aqui eles não tinham isso. E aí, para concluir essa parte, João dá a deixa. João nos dá um teste aqui muito interessante, para mim e para você nessa noite. Se você é simpatizante, raça de víboras, ou se você de fato é um súdito. O que é esse teste? Ele deixa claro aqui logo em seguida. Existe alguma coisa que acontece nas nossas vidas aqui nessa terra que nos habilita, que nos legitima dentro do reino. O que é? Fruto ou frutos. A sua vida ela vai produzir algo que expresse o reino de Deus. Se a sua vida não faz nenhuma diferença na sociedade, se você é uma pessoa que não fede nem cheira, se o que você faz no seu dia a dia não tem uma expressão viva, não salga, não ilumina, então de fato você já se encontra aqui, junto com os fariseus e saduceus. Está rodeando, talvez. Isso é duro, gente. E era mais duro ainda, estou sendo muito doce aqui. Imagina João dizendo isso para as pessoas que estavam lá. O fariseu e o saduceu não estavam ali de longe criticando João, não, ele estava dentro. Se você ler o texto, estava ali junto com a equipe, que estava sendo batizada, que estava ouvindo a mensagem. Eles vinham para ser batizados. Exatamente. Vinham para ser batizados. Porém a vida destes homens não produziu frutos. A sua vida produz frutos. Você quer entender se você está no grupo dos simpatizantes, ou se você de fato já se tornou um súdito do rei? Um bom teste para você e para a minha vida é: quais são os frutos que nós produzimos? Que tipo de fruto a minha vida, a minha segunda-feira, a minha terça, no meu trabalho, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, na maneira como eu falo o que eu penso, na maneira como eu vou me expressar, tem produzido? Frutos de indignação, frutos de eu não concordo com a sociedade, com o mundo, frutos de do meu salário se não for a minha vida, se eu não levantar cedo, frutos de não, eu sou um bom administrador, por isso eu consigo as coisas, frutos de desespero, de angústia, de depressão, de incerteza, de baixa autoestima, Frutos do meu eu.
Claro, nossa, esse então é muito comum. Frutos do seu eu em voga sempre. Ou são frutos embebidos de perdão, de renúncia, de amor. O reino é amor. Frutos que estende perdão, 70 vezes 7. Esse é um fruto muito precioso, gente, do reino. Perdão. Você quer conseguir perdoar, é você ler Jesus, estender perdão para o outro. Sabe que tem um bom conceito de perdão, já ampliando aqui, né, para a gente concluir, perdoar é permitir que o outro venha nascer de novo na sua vida. Não é esquecer muitas vezes, mas é você estender esse amor. Frutos de generosidade. A gente poderia ficar aqui noites e noites e noites. São muitos frutos. Mas o meu convite para você nessa noite é: você passa no teste? Está aqui. E aí João conclui. Versículo 10. Alguém lê para nós bem alto aqui da plateia. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso é reino de Deus. O reino de Deus também é machado. E ele vem sobre nós. Não é porque ele é mau, porque ele é cruel e ele é violento. Não, porque ele é absoluto. Não é possível servir a dois senhores. Um simpatizante insiste em servir a alguns senhores. Ele quer servir a Jesus, mas ao eu dele, às finanças dele, ao jeito que a sociedade dita que tem que ser. Ele quer servir a moda, ele quer servir muita coisa. E aí o machado já lança, vai cortando tudo, não fica nada, porque o machado está posto à raiz, na minha raiz e na sua raiz. Tem fruto aí? O machado vai ter que descer para aniquilar tudo. Então essa mensagem dura e objetiva de João Batista também nos aponta para isso, né? Então, o verso 2 e o verso 8 fala de arrependimento. E é muito interessante, antes de entrar num segundo aspecto que eu quero abordar aqui, e vocês aguçarem suas mentes, é o fato de que esse cara é doido. Quem é do reino é meio doido, né? Nós vamos entrar no segundo aspecto, mas doido por quê? Ora, o povo estava vindo para ele, rapaz, para a igreja dele. Ou não? E a igreja dele tinha muito conforto, né? Deserto, à beira de rio e tal. Mas o povo estava vindo para a igreja dele. E ele estava fazendo o quê? Xingando o povo. Ué. E olha, que eu penso assim. O povo vinha, todo mundo ali. Aí vinha a vozinha, o tio, o pai, o sobrinho, o menino pequeno. Vinha todo mundo e tal. E ele via lá no meio da congregação assim, os fariseus, os escribas, porque eles eram característicos, né? Eles tinham características religiosas, até nas suas vestes, até no jeito de trajar. E aí eles xingavam, eles, raça de vivo, um monte de cobra, seus traíras, produzir fruto de arrependimento, que é a primeira característica que a gente está aqui. E ele então era duro com esse povo e mandava embora. Falava, rapaz, você não presta para estar aqui não, se você não der fruto de arrependimento. Tanto é que durante o período de vida com Jesus, ou de vida de Jesus, os caras que mais deram trabalho foram os religiosos. E ó, eu vou te falar uma coisa. O maior perigo é para mim, é para o Saulinho, é para o pessoal da Jocum aí, que acostuma com a rotina do dia a dia e vai orar porque tem que orar. É obrigado a orar porque você está lá para isso, você é líder, afinal de contas, tem que mostrar para os outros o que você não é, né? Eu estou pegando pesado mesmo. O pessoal da Jocum é primeiro. Porque quem vem na igreja é tipo voluntário, né? Jocum não, ele está escolhendo ir lá para o Jocum. Se escolher, você vai ver o que é bom para tosse. Você está rindo agora, você vai chorar muito, né? A Márcia, porque está querendo ir para o Jocum, né? Eu falei, ó, vamos, nós vamos preencher o formulário, vai dar tudo certinho. Mas você segura, peão, senão você espirra facinho, você não dá conta. Porque o pessoal de igreja não dá conta. Você acha que é muita coisa.
Está falando muito nisso. E não sei o quê. E todo domingo a mesma coisa. Então você não é do reino, irmão. Você é só religioso. Você acha difícil orar, você prefere trabalhar. Você não ora, você não participa de mutirão. Você não, qualquer final de semana você quer passear para ir ficar cansado em Caldas Novas, sei lá onde você vai, para rancho, não sei para quê. É gente que não gosta do reino de Deus, rapaz, assim, sem titubear, rapaz. Não estou dizendo que você não pode visitar seu pai no aniversário dele, não. Você pode, é claro que deve. Mas se isso for prioridade, ou o Bernardo for prioridade, você não está no reino. Se a Micaela for assim, a dondoquinha da minha vida, eu não estou no reino, minha mulher, e etc. Não adianta, não tem outra pregação do reino. O que você quer? Ou você acha que é privilégio meu, do Saulinho? Não, porque são espirituais, e o pessoal da Jocum largou tudo. Rapaz, você não fez vantagem nenhuma em largar tudo. Eu não escolheria outra vida para mim. Então ele chega rasgando, e esse pessoal não fica não. Eles vão atormentar Jesus até a cruz. Igualzinho acontece hoje em dia. Quando você vê a pessoa reclamar do pastor, da igreja, você pode ver que ele parou de orar. Porque se orasse ajudaria, estaria ombrado junto. Parou de orar, até pela pessoa. Tranquilo, está no reino não. E são poucos os que entram no reino de Deus. Você está dentro? Você tem muita coisa para fazer. O cachorrinho não pode adoecer que você já fica descabelado. Sabe esses trens? Cachorrinho, tem que viajar. Quem vai ficar o cachorrinho? Tem que levar no carro, aquela catinha de cachorro dentro do carro, a viagem inteira. Esses trens. Vamos para a segunda característica, mas não dá tempo. Uma segunda característica aqui, eu quero que vocês leiam aí, o Antônio Neto, que tem essa voz assim, de locutor, de FM, né? Leia aí para mim, Antônio Neto, o versículo, a partir do versículo 3, vai. Porque este é o referido do intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso, vai. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso, agora lê para mim, onde estão as vestes dele aqui? Lê o 4 de novo. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Tá, segunda característica. Eu tinha um colega de seminário, né? Isso acontece em seminário também. Acontece muita coisa em seminário que você não sabe. 4 anos eu passei interno lá em Recife. Então não foi um cursinho assim de teologia de 6 meses, não. Foram 4 anos internado, comendo as comidas do Nordeste lá, que são gostosíssimas, mas para os seminaristas é tudo assim, joga na panela, mistura e dá para ele, dá o corpo. Entendeu? Porque graças a Deus Recife é quente demais, era desse tipo aqui, esse bafo. Recife é assim, dá para tomar banho frio de manhã e à tarde e tal, muito bom, né? Tive que conviver com aquele 4 anos saindo de uma comida de Minas Gerais, que é comida da mamãe. Aí você imagina o baque que deu, né? Mas era mal feito, inhame no meio de feijão, é tudo misturado, arroz, papo, ruim demais, né? Mas a comida do Nordeste é boa, quando ela é bem feita, viu, André? Estou falando com a sua terra não. Aliás, eu gosto mais de lá e do povo, que é super aberto. Mas eu tinha um colega lá, que ele, um dos colegas, não era da minha sala, era de uma sala além, né? Já estava no segundo quando eu cheguei para o primeiro, não gostava de tomar banho. Tem gente, você fala, mas tem gente aqui. Tem no nosso meio aqui que não gosta. Toma por necessidade, mas assim, sabe? Igual gato, assim, né?
Você tomou banho de manhã? Não tomo banho de manhã não, porque não precisa, aquele engaca da cama. Precisa sim, pra você ficar cheirosinho. Esse que tem assim, faro de cachorro, percebe, né? Aí esse cara não gostava de tomar banho. Todo assim, melado, meio oleoso e tal. Muito demais. É ruim. Principalmente quando alguém determina que você tem que orar com ele perto. Aí é ruim, né? Aí é o seguinte, aí ele falava assim, ele todo assim espiritual, Bíblia, assim, pegava aqui, assim, né? Ia pra aula assim, mas não tomava banho. Aí tal, e eu tava lá, né? E aí o que aconteceu? Aí um dia ele soltou assim na frente de todo mundo, né? E ele assim, não renovava suas roupas, era mulambo mesmo. Né? Não sei se tinha um espírito de Maria Mulambo lá, não corei por ele, mas era mulambo, que tem, viu? Tem espírito maligno que faz a sua casa e você não gostar de limpeza. Se quiser, você conversa comigo mais sobre isso, eu vou com a mão em você e nós vamos resolver o problema. Né? Aí o seguinte, aí o cara assim, não, porque eu sou assim, porque eu gosto de humildade. Eu gosto de humildade. Aí o cara pensa que andar esculhambado, né? Andar assim, desarrumado, descabelada, sem arrumar as coisas, a casa assim, pensa que é humildade. Aqui, o João Batista, ele tem uma característica de humildade, mesmo sendo bravo do jeito que era. Porque não tem nada a ver com falar mansinho, humildade. Aliás, se for analisar, o João Batista era o contrário de humildade. Que era sem educação, mas era humilde. E a característica dele era simplicidade. Viver com o que Deus deu. Foi tão simples que ele pôde fazer isso, né? Vestir pele de camelo e comer gafanhoto do deserto, deve dar muito, né? Com mel silvestre, que ficava lá nas... Talvez em alguma árvore lá do deserto, que ele pegava e comia aquilo com inseto. Talvez fritava, não sei. Se era cru também não sei. Mas o importante aqui é essa segunda característica. Qual que é? Humildade. Vamos colocar humildade para gravar. Primeiro é arrependimento. Segundo, humildade. Falava a verdade, não tinha medo de ninguém, mas era humilde. Falava para quem ele tinha que falar, confrontava quem ele tinha que confrontar, mas era humilde, porque ele estava abrindo o caminho de quem? Você quer abrir o caminho de Jesus para Jesus? Seja simples, contente com as coisas que você tem, não fique inventando muito, fica procurando muito chifre e cabeça de cavalo, não. Humildade. Você pode ser rico, ter dinheiro e ser humilde. Entendeu? Acha mais coisa aí no texto. Olha para a sua Bíblia aí. Pode perguntar. Pastor, Oi? o que eu estou achando interessante nessa parte aí é que eles falam de que João Batista falou para os camaradas, enfoca reino, e com tanta coisa escrita, por que foi falar justamente da veste dele e do que ele comia? Porque o quê? E do que ele comia, né? O que eu estou achando interessante é que com tantas informações que tem sobre reino, sobre tomar a posição, frutos de arrependimento e tal, por que no meio de tantas palavras que vem assim, modelando as pessoas e fazendo refletir, dá uma pincelada no visual de João Batista, né? É. Interessante. Imagina a Bíblia no geral agora, sobre humildade. Lá, né? Imagina a Bíblia no geral. O Novo Testamento fala sobre comida e vestir? Fala ou não? Claro que fala. Lembra para mim de cor. Paulo falou sobre isso. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isto contentes. Será que era o caso de João? O que você acha, Joãozinho? Sim. Claro que era.
Então, um exemplo. Ele tinha isso, ele tinha maçã. Para fazer bem para a garganta, baixar a diabetes. Não tinha. Eu quero É? Ele tinha o quê? O básico e básico do básico. Mas ele andava igual Elias, né? Elias também vestia de Igual couro, Elias, no Velho Testamento. pelo com cinto de couro. Exatamente. Era alguma referência? Sim, é Pessoas claro, Jesus falou. usavam isso como referência? Jesus falou sobre isso. Jesus falou assim: este é Elias, quando ele estava na cadeia, este é Elias que deveria vir. Lembra disso? Então, falando de Elias, no mesmo espírito de Elias, o espírito interpreta que este é Elias, porque o espírito de Elias estava nele. Né? Não, mas é o mesmo espírito de Elias. Uma pessoa que parece com a outra, tem o mesmo espírito, a mesma índole, a mesma atitude, o mesmo caráter, o mesmo jeito. Era o João Batista. Agora, o Emerson, foi bom você falar sobre isso. Porque eu ia completar. Hã? Porque eu Pode ia completar, completa aí. Se isso está aí, é porque as outras coisas que o João Batista estava falando, que eram sérias, esse jeito de viver também tinha que ser visto por nós como sério, importante. Claro. O arrependimento é importante? Até essas pedras aqui eu posso transformar em filhos e tal? É importante? É. Por que no meio dessa conversa tão séria foi falar justamente do perfil de João Batista? É porque isso é importante para a gente também absorver. É verdade. Em Timóteo está escrito, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nada caiu, nem um pingo da lei, nem nada. Então, se está aí, é para eu aprender. Claro que não, agora eu vou igual esses idiotas da televisão, e idiotas aqui da cidade também, que o pastor fala que ele vai andar de saco e cinza durante o mês inteiro, e fica aquela coisa ridícula de evangélico andando pela rua aí de vestido de saco de linho. Não é isso que Deus está falando. E nem Deus quer que você agora, Paulinha, joga metade dos seus vestidos fora, ou do que você vê. Não, veste do jeito que você gosta. Mas isso não pode tomar o seu coração. Você tem que ser generoso e repartir. Vai, irmãs, lá no seu guarda-roupa e tira metade. Igual eu falo para minha mulher todo mês. E eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Quando eu falo isso, eu não estou brincando com você, não. Eu estou vendo o princípio bíblico. E você vai perceber que se você der a metade, você ganha mais 2/3. E você ganha mais, e dá mais, e ganha mais, e renova, e dá mais, e ganha mais, e renova, e dá mais. Mas a maioria de vocês não faz isso. Quer acumular. Tem lá 1 para cada ocasião, ou 10 para cada ocasião. Não nada, 10. Não pode repetir, porque o fulano já viu no outro casamento. Por mais que você tenha vontade de ter, você só vai ter se Deus te der. Mas a sugestão está colocada. Principalmente para casamento. Você que vai casar, já está planejando vestido, a outra vai casar e tal, e tem lutas e não sei o quê, porque quer fazer o melhor do que o outro, porque quer mostrar para os outros que está fazendo daquele jeito. Se não for o caso de vocês que vão casar, me perdoem. Mas se for, você está pecando. E eu sempre falo para as noivas e noivos que vêm conversar comigo exatamente isso. Já planejou? Então gasta o menos possível. Gasta na sua lua de mel. Gasta na entrada da sua casinha. Não fica mexendo com esses trem de gastar rios de dinheiro só porque o filho vai casar, a filha vai casar. Isso é pecado. Gasta com o essencial. Não se apegue a isso. Você está certo. Na minha opinião, o Espírito Santo deixou isso aqui para mostrar que com o básico do básico eu dou conta disso. Que o reino é arrependimento e o reino não é correr atrás de status. Podia falar assim, que ele estava com uma baita aberta, bonita, comia em restaurante e andava carro zero. Se isso fosse importante para o reino, mas é o contrário. E aí, essa sugestão que eu dou sobre eu não quero controlar você, não. Pelo contrário, eu quero nem saber da sua vida. Eu quero te ensinar a viver mais simples. Com aquilo que Deus te dá, com aquilo que você reparte,
e pedir perdão, arrepender e ter uma vida de humildade básica, né? Agora, cada um, né, irmão? Né, irmã? Cada um. E assim nós vamos. Tem algum outro comentário para a gente encerrar? Quem quer falar? Só o versículo 9, pastor, ele dá ênfase ao que o Saulinho falou e o Enos falou. O 9 fala assim, ó, na minha versão. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Fala sobre a religiosidade, né? Fala assim, tem muitos que falam que é crente, eu sou filho, né, patriarca e tal, mas ele dá ênfase aqui que você está falando. Herança espiritual, não vale nada. Ah, Franciele, ela é filha do Soldair. Como é que é o nome da mãe da Franciele? A dona Genesi. Eles são da segunda igreja. Eles fundaram a pedra fundamental. O Sirley veio da segunda. E ele ajudou o pastor Alain. Ah, eu sou filho do Sirley. Eu sou filho da dona Genesi. Eu sou amigo do quê? Sou filho do pastor Alan. Eu sou filho do pastor Alain. Ai, meu Deus. Não adianta nada. Eu sou esposa do pastor Alan. Tá só piorando. Vocês gostam, né, gente? Vocês a culpa da mulher do pastor. A primeira a levar o coice é ela. Mas tá aprendendo, né? Graças a Deus. E o Raul tá querendo entrar, por favor. Jesus, pastor. Raulzinho já começou a levar umas pancadas mais fortes, né? Mas nem sobrar pra você, Raul. É isso aí, moçada. Beleza? Tá pronto esse texto aí? Não vai esquecer o punhado de princípios? Se você lembrar nesse texto aqui, como a gente lembrou no texto passado. Lembra? Se lembrar nesse texto aqui, arrependimento e humildade, já está legal.